Olá, boa noite. Estamos entrando no ar aqui com mais um bate-papo ao vivo do portal Plena Mulher. Eu sou Luciane Romanovski e comigo aqui no estúdio eu tenho hoje a presença da doutora Flávia Dor. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, tudo bem? Luciane. Tudo bem e você? Tudo jóia. A doutora Flávia é dermatologista, é membro da Academia Americana de Dermatologia e sócia titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Também é mestre em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, diretora técnica do Grupo Medicin. E a doutora Flávia também faz palestras em congressos médicos no Brasil e no exterior. E ela veio aqui hoje para conversar com a gente sobre um assunto que é muito importante para as mulheres quando chegam na fase madura, que é o cuidado da pele, cabelos e mucosas. Como de praxe, no primeiro bloquinho a gente vai bater um papo com a doutora Flávia, ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre o assunto. Depois do intervalo eu quero a participação de vocês, mandando perguntas para a doutora Flávia responder no ar e tirar todas as dúvidas. Os canais que a gente tem para vocês mandarem as perguntas. E-mail, plena@plenamulher.com.br, no Twitter é @plenamulher, pelo WhatsApp 11 99223 2382, ou entra lá na nossa fanpage do Facebook, Plena Mulher, e manda o nome, manda a cidade de onde vocês estão participando para a gente saber de onde vocês estão participando do nosso programa. Doutora Flávia, é um prazer tê-la no estúdio conosco. Me diz uma coisa, diferença entre climatério e menopausa, porque são termos facilmente confundíveis às vezes, ou eles andam juntos? Luciane, boa noite novamente. Eu quero agradecer muito a oportunidade. É muito bom estar aqui para falar de uma coisa tão comum que nós vemos nos nossos consultórios e cada vez mais as mulheres se preocupam em estar bem nessa fase também, né? E para a gente conceituar menopausa e climatério, realmente essas palavras muitas vezes são usadas como sinônimos. Mas, na verdade, climatério compreende toda a fase das transformações que ocorrem com a redução do estrógeno. E a menopausa seria a última menstruação depois de um período de 12 meses sem menstruar, ou seja, a última menstruação. E qual a faixa etária mais comum que as mulheres começam a sentir, então, a entrar no climatério? A partir dos 45 anos já é possível numa mulher normal, isso pode ir até os 55 anos. De modo geral, as mulheres entram durante essa faixa de idade, na menopausa, né? Agora, existem situações como, por exemplo, a menopausa precoce, que são alterações patológicas, onde a mulher pode experimentar a menopausa antes, ou também uma questão genética, onde ela pode também experimentar essa fase um pouquinho antes dos 45 anos. Tem sintomas que são bem conhecidos pela gente, como aqueles calorões, né? Aquelas mudanças bruscas de temperatura no corpo. Tem mais alguma coisa assim que as mulheres às vezes não percebem que estão entrando na menopausa? Na verdade, existem alguns sintomas que são muito gerais, como, por exemplo, ansiedade, insônia, irritabilidade, que não são relacionados necessariamente com queixas ginecológicas, né? Então, ela vai começar a perceber que aquilo talvez esteja relacionado com menopausa quando ela começar a ter uma alteração no ciclo menstrual. Então, ela começa a fazer uma correlação, ou então quando ela faz a sua visita anual ao ginecologista. Mudanças que acontecem no nosso corpo, a gente já vai chegar detalhadamente em pele, unha e mucosas, assim, mas por onde começa todo esse processo? Na verdade, pelas alterações que você tem com o estrógeno e com a testosterona, onde você vai ter picos, né, você vai ter alterações dos níveis desses hormônios no sangue, você pode ter múltiplas alterações, tanto no humor, como eu comentei, irritabilidade, cansaço, depressão, a insônia, alterações da libido, né? Ou seja, a mulher às vezes pode ter até problemas no seu relacionamento, o que nós chamamos de fogachos ou as ondas de calor, além de alguns sintomas, como por exemplo, perda de força muscular, alterações também ósseas que ela pode experimentar e as questões cutâneas e de cabelo. E uma muito importante é o ressecamento. De tudo, de pele, de cabelo, mucosas, unhas. Então, realmente é uma... É a queixa mais comum? Certamente, é uma queixa extremamente comum. A gente poderia dizer que mais de 90% das mulheres na menopausa, elas podem experimentar esse tipo de ressecamento. Tem perda de cabelo também, queda de cabelo, ou rola só um ressecamento, uma desidratação geral?
Pode acontecer ambas as coisas. Eu até posso falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pode. Né? Eu acho que seria até mais ilustrativo. Ok. Pelas alterações que nós temos do estrógeno, como eu comentei, a mulher ela vai experimentar todos esses sintomas emocionais, né? Além da irregularidade menstrual propriamente dita. Tá? Outra coisa também com relação à alteração da testosterona, que vai dar uma perda de massa muscular mais rápida, né? E a perda da libido, que com certeza é o sinal que a mulher percebe mais rapidamente. Que é o que deve incomodar primeiro, com né? certeza. Outra coisa também que é muito comentada, né? Não é a área dermatológica propriamente dita, mas aqui a gente está prestando um serviço, acho que vale a pena a gente ressaltar, é a perda de massa óssea, que acaba se acelerando com a menopausa e leva a um quadro muito conhecido chamado osteoporose, onde a pessoa pode ter uma predisposição maior a fraturas, sobretudo na região da coluna e no colo do fêmur. Então é muito importante fazer esse monitoramento e o próprio ginecologista, ele está apto a fazer essa investigação. Tem que aumentar a ingestão de cálcio nessa fase, tem que tomar suplementação, vai depender. Às vezes sim, cálcio e vitamina D, né, para fixar esse cálcio, além também de ser recomendável exercícios físicos, que ajudam também a fixar essas moléculas no nosso osso. Tá? Então, quando nós falamos de pele, é interessante a gente colocar que o ressecamento ele vai ser muito comum, então ressecamento geral da pele, um afinamento da pele, sobretudo por conta da derme, então a pessoa vai experimentar uma flacidez maior, um afinamento da pele, uma perda da elasticidade e também da firmeza. Né? Agora, isso aqui é um quadro que é muito interessante de nós mostrarmos, como está aqui no chart, né, no diapositivo, a sola do pé mais espessada, isso aqui é muito comum na menopausa. Bastante. Né? Chega a ficar assim mesmo, como está na foto? Pode ficar assim muitas vezes, porque muitas vezes a mulher ela já tem um espessamento que é comum na época do climatério, que nós chamamos de queratodermia climatérica. Tá? Isso acontece por causa tanto do afinamento como pelo ressecamento. Né, da região dos pés. E às vezes ela começa a lixar, ela começa a querer tirar isso de uma maneira um pouco mais intempestiva, o que não resolve, o que estimula cada vez mais o espessamento. Né? Então, é muito importante aí sim procurar um dermatologista para que ele oriente a maneira adequada de lidar com essa situação. Por Provavelmente exemplo, vai ser uma mega hidratação. Sim, hidratação, evitar o atrito. Né? Às vezes pesquisar, porque a pessoa pode ter também uma micose associada. Porque uma coisa muito interessante, como nós podemos também ver aqui na ilustração, é que nós vamos perdendo a gordura natural das extremidades. Então, normalmente com a idade, nós vamos percebendo as mãos e os pés mais magros, mesmo que o indivíduo esteja, a mulher, né, no caso, esteja com um peso acima. Das extremidades, aí vem tudo para o meio. Vai alterando toda a distribuição de gordura. A mulher percebe que ela perde um pouco mais de cintura. Enfim, são mudanças fisiológicas, mas que muitas vezes esteticamente não são desejáveis. E que acabam denunciando a idade. Eu queria voltar um pouquinho só, tá aí mesmo no ressecamento, porque quando a gente fala em ressecamento, às vezes pensa só na pele, no cabelo, e acontece ressecamento das mucosas também, tipo dentro do nariz, dentro da boca, mucosa da área íntima. Isso a gente está falando de uma forma geral. Perfeito, muito bem lembrado. Isso é um fato muito importante. O ressecamento ele ocorre não somente na pele, mas também nas mucosas e muitas vezes a mulher não tem essa ideia, né, que ela pode ter o olho mais seco, a boca mais seca por conta dessa questão da menopausa. Pode achar até que é do clima da onde está morando. Exato, que não tem nada a ver com o problema da menopausa. Ela só vai se aperceber que aquilo pode ser relacionado quando ela tem o ressecamento da região vaginal, o que pode muitas vezes alterar a questão do ato sexual, né, do seu convívio íntimo. E como ela já vai ter também um ressecamento por conta da queda a queda do hormônio e também uma atrofia da região, então isso tudo dificulta o ato sexual, o que muitas vezes vai piorar o seu humor, a sua irritabilidade, causando todo um desconforto, né, na relação com o seu companheiro. Então, realmente é muito importante a gente fazer essa orientação, porque hoje nós temos vários recursos. O recurso mais comum que pode se usar, e grande parte das mulheres já vai ter um conforto maior, é a utilização de géis lubrificantes. Hoje existem géis que você pode... Que é a primeira coisa. A primeira coisa que pode se pensar, são géis que duram até mais de um dia, 2 dias no local, né? Ou então em situações um pouco mais importantes, mais graves, que estejam promovendo um desconforto importante. Hoje nós temos os recursos dos lasers,
de utilização íntima. Mentira, que pode para isso também? Também existem lasers. Explica para nós, assim, então. Então, analogamente aos lasers para face, que melhoram a elasticidade, Sim. a firmeza, que aumentam a espessura, né, recuperam a pele, na região mucosa também isso pode acontecer. Então, na região da vagina, né, a gente pode utilizar esses tipos de lasers, sempre feitos com médicos, ou ginecologistas, ou dermatologistas, né, treinados, aptos a fazer esse tipo de aplicação. Inclusive também a flacidez que pode acontecer na pele vulvar, nos grandes lábios, nos pequenos lábios, tudo isso é passível também de tratamento, né, através de preenchimentos ou mesmo de correções cirúrgicas, de Então, a acordo mesma com a coisa que está intensidade. acontecendo com o rosto e com o resto do corpo, essas mudanças também vão acontecer lá e elas também têm que estar atentas que isso também pode ser um resultado, né, de uma consequência da menopausa e que Com tem certeza, jeito, né? você tem razão. Como... Hoje, como a mulher tem uma maior expectativa de vida, uma maior qualidade de vida, ela chega nessa faixa etária em plena mulher, né? Sim. Em condições plenas de viver a vida de uma maneira completa. E se fala mais né? abertamente também sobre essas coisas, Exatamente. né? Os recursos estão aí. Exato, ela tem todo o direito de procurar, se isso estiver incomodando, né? De procurar ajuda médica para que ela tenha uma melhor, lide melhor com essa questão. E quanto ao olho, só colocar um colírio, boca, o que se faz para esse tipo de ressecamento? É ingerir líquido mesmo ou existem outras coisas? A hidratação sempre é desejável, hidratação oral, né? Mas Sim, no água caso a gente sabe das que é o mucosas, básico de tudo, né? Exato, com certeza é aquela história de 1 litro de água, 2 litros de água, de acordo com a atividade, isso sempre na vida inteira. Nesses casos, a utilização de colírios ou mesmo de lubrificantes da região oral são desejáveis. Às vezes é importante fazer um diagnóstico diferencial com alguma dermatite, alguma irritação, porque o que acontece? Quando nós temos um ressecamento, a pele fica mais sensível. Então, consequentemente, substâncias que antes não irritavam podem vir a irritar. Então, por isso A própria descamação da pele, às vezes, ela provoca coceira, né? Sim, perfeitamente. O ressecamento da pele, ele já, por si só, facilita a irritação e a coceira. E às vezes até dermatites irritativas. É muito comum, por exemplo, a mulher, eu sempre lavei louça a vida inteira, 20, 30 anos lavando louça e agora minha mão resseca com mais facilidade. E aí a gente entra na outra questão também dos cabelos, né? Que acabam também ressecando por conta da redução da produção do sebo, pela alteração, pela retenção da água no couro cabeludo. Então diminui a oleosidade conforme a gente vai ficando mais velha. Entendi certo? O que acontece é o seguinte, a camada de proteção ela é composta tanto de gordura natural da pele, como água. Né? Então, na medida em que a gente tem uma alteração nessa composição de gorduras e uma alteração na produção da proteína, que é a queratina está presente na pele, no cabelo e nas unhas. Então, o que acontece? Ela tem uma capacidade menor de reter a água. Então, isso acaba levando ao ressecamento. Exato. Então, substâncias que antes poderiam ter um potencial de ressecamento, agora vão ter um potencial maior, porque a defesa natural já está um pouco afetada. E o cabelo também, uma coisa que a gente percebe que é muito interessante, é a redução da velocidade de crescimento. Existe um afinamento natural do cabelo. Nós sabemos que o cabelo branco, né, que é a canice, né, que nós chamamos, as cãs, né, o cabelo, você acaba tendo uma fragilidade maior do fio. Então, às vezes... Ele é um fio mais fraquinho. É um fio mais Mas fraquinho. É sempre aquele que está espetado para fora, aparecendo mais do que os outros. Ele tem uma estrutura, né, uma configuração diferente e, de fato, às vezes incomoda, às vezes na sobrancelha é perceptível esse tipo de pelo também, mas na mulher, no caso, o cabelo é que chama mais atenção e, de modo geral, esse cabelo, quando ele é submetido a processamentos que a mulher vinha fazendo até então sem problemas, ela começa a perceber... tinturas e tal. Exato. Então, alisamento, que hoje é tão frequente, né, essas escovas, essa coisa toda, secar o cabelo com escova quente, com chapinha, ou então mesmo a tintura, que é o mais comum nessa época, já que a mulher está com o cabelo branco, ela vai sentir um pouco mais o cabelo ressecado, por exemplo. E mais isso pode ser, isso é só por causa da fase da vida mesmo, do amadurecimento, ou pode ter um efeito cumulativo, o uso de muito secador, muita tintura, muito alisamento? Isso aí pode mudar a qualidade do fio no final,
interferir nisso ou não necessariamente? Não necessariamente, porque... porque aqui dentro já está tudo sendo processado de uma outra forma mesmo. O cabelo que está para fora é uma estrutura que ela já não tem vitalidade, né? Ela já está formada e o que você fizer com ela, você cortando o cabelo, vem um cabelo novo. Não há problema nenhum. A grande questão é que esse cabelo novo, ele já vai vir afinado. Não é o mesmo de 20 anos atrás. Exatamente, ele vai vir mais fraquinho e a tendência é de ter uma redução também por conta do estrógeno. E, paradoxalmente, a mulher também pode notar pelos indesejáveis, ou seja, em áreas que antes não havia um pelo que nós chamamos de terminal, ou seja, aquele pelo escuro, grosso, né? Na região, por exemplo, do queixo, ou então na região do buço, né? Que realmente é muito desconfortável e às vezes o pelo fica branco e não tem muito o que fazer, né? Porque o laser, de modo geral, ele já não tira o pelo tão claro. Não tem tanta performance. Aí tem que arrancar mesmo e já era. Ok, tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui Então, na verdade as unhas também, né? Eu acho que é uma coisa interessante de colocar também, porque a queratina, que é essa proteína das unhas, ela também vai sofrer um ressecamento. As unhas, elas tornam-se mais afinadas e com um aspecto mais estriado, como está aqui nessa ilustração. Exato. E às vezes dificulta para passar o esmalte, aí quer lixar, e afina muito a unha, ela quebra com facilidade. Então, é realmente uma coisa que a mulher fica tentando lidar com passando aquela lixa fininha, passa, e vai afinando cada vez mais ainda, a unha, né? Exato. Exatamente. Né? Então, normalmente, a terapia de reposição hormonal é uma indicação dos ginecologistas, quando a mulher tem indicação, né, porque tem algumas contraindicações que devem ser respeitadas, por isso só deve ser utilizada e indicada pelo ginecologista, mas a terapia de reposição hormonal pode ajudar em alguns sintomas dessa fase. Mas a pele, as unhas e os cabelos não mudam tanto, não melhoram tanto. Então tem que ser uma coisa paralela à outra, são tratamentos que andam juntos. Uma terapia multidisciplinar, eu diria, né? Outro recurso também que algumas mulheres buscam, mas também deve ser com orientação médica, é o uso de fitoterápicos, a fitoterapia. Mas para ela também ter esse controle dos sintomas, ela também tem alguma repercussão hormonal. Então, mulheres, por exemplo, que têm antecedentes familiares ou mesmo pessoais de câncer de mama, de câncer de colo de útero, elas, de modo geral, não têm indicação para fazer esse tipo de tratamento. Tá? Fitoterápico? Nem fitoterápico, nem o TRH. Então, para fazer TRH isso, é a terapia de reposição hormonal. Então, aí seria muito importante que ela fizesse um acompanhamento, porque cada caso é um caso, né? Então, não há generalização. Por que elas não podem? Porque isso pode estimular a formação do tumor. Tá? Então, de modo geral, em alguns casos, o fitoterápico pode até ser indicado. Tá? Alguns fitoterápicos, algumas doses. Então, cada caso deve ser orientado pelo ginecologista de acordo com o perfil do problema que a paciente apresentou. Né? E na dermatologia, o que a gente pode ajudar essa paciente, né, essa mulher? A primeira coisa que é muito importante é que haja uma conversa com o dermatologista, com a dermatologista, para que se explique o que essa mulher tem, que estilo de vida que ela tem. Então, todas as condições que ela tem, a dieta que ela segue, as medicações que ela toma, o sol que ela já tomou na vida, tudo isso vai repercutir no tratamento. Né? Ou seja, nos cuidados que você vai ter, para que eles sejam bem adequados e adaptados com o seu estilo de vida. Tá? Então, existem também alguns métodos diagnósticos para ver se essa queda de cabelo que está aparecendo na menopausa realmente está relacionada à menopausa ou existe algum outro quadro hormonal relacionado. Não, isso eu fiquei curiosa para saber também. Se tem como detectar que é especificamente advindo da menopausa. Exato, exatamente. Ou se pode ser alguma carência de alguma vitamina, alguma coisa na alimentação, perfeito. Talvez. O que é interessante, normalmente, pedir alguns exames para a gente rastrear como está a questão nutricional, como está a questão hormonal. Quais exames normalmente são pedidos para a gente detectar isso? Normalmente, se vem da menopausa ou não? Certo. Normalmente o perfil hormonal sexual feminino e masculino, certo? Normalmente o perfil tireoidiano também é importante a gente pedir. Perfil tireoidiano, eu digo os hormônios tireoidianos. Muitas vezes também nutrientes, como por exemplo o ferro, a vitamina D, cálcio, outros oligoelementos e outros nutrientes também que podem interferir no cabelo. Complexo B e por aí afora. Às vezes só com a conversa com a paciente você já nota se existe um risco de carência. E às vezes mesmo com o exame... como ela relata que se alimenta... Exato. E hoje em dia a mulher, principalmente nessa idade, onde ela tem uma taxa metabólica um pouco menor,
que tende a engordar, então ela acaba tentando cortando fazer uma muita dieta. coisa errada. Às Exato, vezes, né? de maneira inadequada e acaba repercutindo no cabelo e nas unhas. Então, por exemplo, esse exame, a tricoscopia, como eu estava comentando, ele é muito interessante. É um exame feito no couro cabeludo, onde a gente analisa os cabelos e conseguimos observar muitos achados com relação a doenças do cabelo ou o processo fisiológico da menopausa. Tá? Então ele ajuda também, é uma ferramenta interessante, moderna e não invasiva, né? Que é muito interessante. Pega um indolor. pedaço de cabelo e analisa, é isso? Na verdade, a gente raspa uma área, Ou olha o couro tinge também? com um corante apropriado e depois de 2 dias a gente faz uma avaliação dos cabelos que estão em crescimento e também avalia o couro cabeludo. Né? E o tratamento também é muito importante a gente recordar que esse tratamento ele passa por medidas tanto domésticas, ou seja, os cuidados que a mulher deve ter com as suas unhas, cabelos e pele no dia a dia, né? E passa pelos procedimentos, como nós colocamos aqui, nós comentamos, o laser é um deles, existem outros procedimentos que podem ser realizados também. É importante lembrar que a mulher, a partir da menopausa, ela dobra a perda de colágeno por ano. Normalmente nós perdemos 1% de colágeno ao ano. Após a menopausa, a mulher tende a perder 2% de colágeno ao ano. E isso repercute muito na pele. Na pele, nas mucosas, enfim, todas as estruturas albergadas, né, na pele. O próprio folículo piloso, ele se ressente porque ele perde o suporte dele que está na derme. Tá? Então, é muito importante também lembrar que o estilo de vida da mulher tem que ser levado em conta, como eu comentei, né? E por que eu falo isso? Porque hoje nós vemos uma corrida, né, a procedimentos, eu quero fazer uma toxina, eu quero fazer um preenchedor, eu quero fazer um laser, e muitas vezes aquele procedimento se feito sem toda uma abordagem clínica das condições da mulher, ele vai ter um resultado mais discreto, ou não vai ter um resultado. Sim, é só uma coisa meramente de fora para dentro, você está assim, quer ficar assim, então a gente vai fazer isso, mas na verdade é muito individual isso, Exatamente, né? exatamente. Então é muito importante a gente ter uma abordagem caso a caso, customizada, para que a gente possa tratar essa mulher de uma forma adequada e completa. Os medicamentos também podem ser utilizados na área dermatológica, então nós temos, de acordo com a condição, alguns análogos hormonais, ou seja, não hormônios, para não interferir naquela fase. Também temos... O que é um análogo hormonal, exatamente? São drogas que interagem nos mesmos receptores dos hormônios, mas não são hormônios. Então elas não vão é dar... placebo? Não é placebo. São drogas como, por exemplo, a espironolactona, que é muito utilizada, principalmente na mulher, mesmo na idade fértil ou na menopausa, né, que pode ajudar muito nas queixas, por exemplo, de queda capilar. Tá? Então é interessante também. É bom lembrar também, aqui é só um parênteses, a gente falou muito de ressecamento, mas às vezes tem mulheres que podem experimentar lesões acneiformes, né? Lesões do tipo acne, lesões nodulares, ou às vezes uma dermatite seborreica mais intensa. Né? Por quê? Porque proporcionalmente, não que os hormônios masculinos aumentaram, mas eles acabam se expressando mais. Então, às vezes, ela pode ter uma queda de cabelo associada com uma dermatite seborreica. Que pode também vir intensa. em forma, às vezes, de espinha, de alguma coisa assim, ou irritações, vermelhidões. Exato, como vermelhidão. se manifesta mais comumente? Talvez Sim, tenha sim. várias maneiras, mas quais são as mais comuns? Mais comum é a vermelhidão, a descamação, a coceira na face, no couro cabeludo, caspa. Tá? São todas situações que a mulher pode experimentar também nessa fase. Né? E todas são passíveis de tratamento. Certo? Tá. Outra coisa também que a gente precisa lembrar é que a mulher nunca deve descuidar de uma alimentação saudável, porque repercute completamente na pele. A nossa pele tem uma velocidade de renovação muito rápida. Então, é um dos primeiros órgãos a se ressentir quando você tem uma alimentação inadequada. Então, sempre buscar alimentos naturais, alimentos que tenham um teor de antioxidantes bom. E uma dieta equilibrada, ela pode trazer isso. E, às vezes, uma suplementação também pode ajudar. Né? Uma suplementação dietética, de acordo com o caso. Né? E também a questão do exercício físico moderado sempre é desejável. Tá? Por quê? Porque ele aumenta a circulação periférica e, portanto, melhora a nutrição da pele. Né? Da pele, das mucosas dos cabelos. E é isso que a gente quer, né? A gente quer chegar, hoje, como eu comentei, com a maior longevidade, a mulher quer chegar bem, né? Com qualidade, Com qualidade aos 50, aos 60, aos 80 anos, né? E passar a menopausa bem, trazer qualidade de vida nessa fase é muito importante, né?
Tá, então não precisa se desesperar só porque está chegando. Não, com certeza. Doutora Flávia, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalinho, vou repetir os nossos canais aqui para vocês, internautas, mandarem para a gente as perguntas. Eu sei que já tem algumas perguntas aí. Então, no segundo bloco, a doutora Flávia responde pelo e-mail no plena@plenamulher.com.br, Twitter, @plenamulher, no nosso WhatsApp, que é 11 99 223 2382, ou pela nossa fanpage no Facebook, Plena Mulher. Diz de onde vocês estão falando, manda nome, manda cidade, a gente já volta. Olá, boa noite. Estamos de volta aqui com o bate-papo ao vivo do portal Plena Mulher. E agora eu já tenho perguntinhas aqui de vários lugares do Brasil para a doutora Flávia responder. Doutora Flávia, as primeiras aqui eu até separei que elas são mais ou menos interligadas, que elas falam tudo de reposição hormonal. A Marilyn Cônsul, de Porto Alegre, pergunta se a reposição hormonal é necessária, se toda mulher realmente vai precisar disso, se alguém se escapa. Se sim, em que idade a mulher deve começar a se preocupar a fazer isso? Marilyn, boa noite. Obrigada pela pergunta. A terapia de reposição hormonal, ela visa controlar os sintomas, o desconforto dessa fase. Então, ela é desejável para aquela mulher que necessite, que tem indicação. Ela não é necessária, tá? E se você sente, né, se você está nessa fase, está sentindo alguns sintomas, é muito importante que você partilhe isso com o seu ginecologista e ele vai, com certeza, ver o que é melhor para você, tá? Existem algumas polêmicas, mas hoje está bem consensado o que se deve fazer em cada caso. Aí a Jussara Silva, de Santos, aqui em São Paulo, pergunta se a reposição hormonal resolve essas alterações estéticas de unha e cabelo que as mulheres sofrem nessa fase. Infelizmente, não melhora totalmente, né? Ela pode ajudar, com certeza, mas, como eu comentei, é mais para os sintomas gerais da menopausa. Então, essas alterações de ressecamento pouco melhora. Então, normalmente, as medidas locais, elas são mais efetivas, que são aquelas que eu comentei no primeiro bloco. Que a gente falou que associa as duas coisas, né? Exato. Quem está na menopausa, não fez reposição e não teve sintomas na menopausa, pode vir a ter ainda no futuro? Pergunta Mari Almeida, de Porto Alegre. Mari, se é seu caso, você é sortuda, porque grande parte das mulheres tem sintomas, né, desconforto. É que a questão é interessante, é a seguinte, o envelhecimento, o processo de envelhecimento, muitas vezes seus sintomas e sinais, eles se confundem com os sinais e sintomas da menopausa, né? Então, o fato de não se ter feito a terapia de reposição hormonal não quer dizer que você vai ter uma pós-menopausa mais desconfortável, não. Mas a gente vai tendo um declínio, né, das funções da pele, da estrutura cutânea, que pode, eventualmente, se está te dando desconforto, ser corrigido. E aí, realmente, é só com o dermatologista. O ginecologista já não vai poder te ajudar tanto nisso. Que daí vai ser do envelhecimento normal, exatamente, não necessariamente da menopausa. Perfeito. Não é que não teve agora, fica acumulado para depois. Não, felizmente não. Ainda bem. A Tânia Coelho, de São Paulo, pergunta, cabelo. O tingimento de cabelos com produtos que contêm amoníaco prejudica o organismo durante a menopausa? Na menopausa, nós não temos uma alteração da resistência, né, da imunidade, de modo geral, numa menopausa normal. Então, produtos que sejam registrados na vigilância sanitária, sejam produtos adequados para uso, sejam cosméticos registrados, não haveria problema nenhum. O risco de dar problema é como se a mulher tivesse 20 anos, 30 anos, 80 anos. Sim. A grande questão é que existem, né, algumas práticas de batizar o produto, misturar, fazer coisas que não estão com uma segurança determinada. Então, com certeza, isso vai acabar irritando o couro cabeludo ou mesmo quebrando o cabelo. A diferença que a mulher pode perceber, como nós comentamos, é que o cabelo branco, né, ele é mais quebradiço, é mais fragilizado. Então, às vezes, os processamentos que a gente fazia antes e não percebia tanto ressecamento, né, acaba ressecando, judiando mais do cabelo.
Então, uma adaptação pela mudança da característica do cabelo, da unha, da pele, não, E não da por tintura. uma sensibilidade maior a X ou Y produtos. Exato. Pergunta a Sueli Arize de Porto Alegre, o tratamento para... Como tem gente de Porto Alegre, será que é porque eu sou de Porto Alegre que as pessoas ficam perguntando um monte de coisa? O tratamento para unhas fracas pode ser feito somente de forma externa, tipo passando algum tonificante, alguma base, ou o resultado também pode ser mais eficaz com a ingestão de alguma coisa? Mesma coisa, ela pergunta para a queda dos cabelos, se deve tomar algum remédio ou se um fortificante na região, tipo massagear com algum produto na raiz do cabelo. Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, tanto a fraqueza das unhas como dos cabelos, ela pode ser o sinal da menopausa, como a gente comentou, mas pode ser também causada por outros motivos, outras causas. Desde uma irritação por produtos químicos, por exemplo, né, que possam levar a um ressecamento dessas regiões, tanto do cabelo como da unha, até doenças, né, inflamações, infecções, doenças hormonais. Então, é muito importante, para fazer o tratamento adequado, a gente descobrir qual é a causa. E, de acordo com essa causa, a gente vai fazer um tratamento local, com géis, com cremes, com loções, ou então entrar com suplementos vitamínicos ou com medicamentos. Então, o que eu aconselharia é que você procurasse achar a causa do problema através de um médico. Pode ser que precise dos dois, né? Exato, com certeza. De Salvador, a Tereza Cristina pergunta, preciso trocar o meu filtro solar que uso normalmente por algum mais indicado nesse período da menopausa? Com a menopausa, como nós comentamos, a gente acaba tendo um ressecamento maior da pele. Então, às vezes, se a pessoa tinha a pele muito oleosa e usava filtros solares ou mesmo produtos mais líquidos ou em gel ou em sérum, às vezes esses produtos não vão hidratar tão bem. Então, o protetor solar, às vezes mais emoliente, pode ser interessante. Agora, com relação à eficácia, CFPS 30, CFPS 50, vale a mesma recomendação a vida inteira. Sim, de acordo tipo com a de pele. exatamente, tanto a pele, se é mais oleosa ou mais seca, como a gente comentou, mas com relação vamos dizer assim, a potência do protetor solar, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Academia Americana de Dermatologia orientam que o FPS mínimo para a gente usar na exposição solar direta deve ser de 30. Perfeito. Tá? Então isso não vai mudar, nem na criança, nem no adulto, nem no idoso. No meu caso, 30 é para quando está chovendo na sombra à noite. Meu já me fica mandou aí 90, a recomendação. 50, isso aí. A Marijane, do Rio de Janeiro, pergunta, as mudanças que eu tenho de humor e insônia podem afetar no aspecto físico das minhas unhas e cabelos? Olha que interessante essa. É um ponto muito interessante e hoje tem estudos demonstrando que o estresse emocional ou a insônia, ou seja, quando as pessoas dormem de 5 horas, 6 horas por noite, tá? Elas vão ter maior produção de radicais livres, ou seja, ela entra num estresse oxidativo. Isso leva a um processo inflamatório crônico no corpo como um todo e pode afetar uma série de funções, inclusive a síntese da queratina. Estresse oxidativo está ligado à liberação de radicais livres, tá certo? Exatamente. Né? Então, relembrando um pouquinho, nós temos um aumento da geração de radicais livres em algumas situações. Então, a privação do sono, o estresse emocional, leva a uma cascata de eventos, né, metabólicos no organismo que ajudam, que aumentam esses radicais livres. Então, pode intensificar esses sintomas. Com certeza. E aí vira um círculo vicioso. Talvez não cause, mas vai intensificar. Isso é importante que você comentou, Luciane, porque pode virar um ciclo vicioso. A mulher dorme pouco, ela fica mais, vamos dizer assim, inflamada, pioram os sintomas, ela fica mais irritada, aí ela dorme menos. Então, realmente, ela muitas vezes precisa de ajuda, ajuda médica. Uma coisa vai puxando a outra, né? A Marisa Souza, de Natal, pergunta... se a menopausa aumenta a quantidade de manchas de envelhecimento na pele. Acho que ela quer saber se rola uma aceleração das manchas, que a gente já vai tendo tendência quando envelhece. Depende das manchas, Marisa. Existem algumas manchas que estão diretamente relacionadas ao sol acumulado na vida. Né? E são mais comuns em pessoas claras. Tipo as minhas, sardas. Sardas, ou então aquelas manchas que se falam, manchas senis, que na verdade não são senis, são manchas solares.
É o acúmulo de uma vida É o inteira de sol. acúmulo de uma vida inteira, não vão acelerar com a menopausa. Agora, manchas de padrão que nós chamamos de melasma, que estão relacionadas a alterações hormonais, elas podem aparecer na perimenopausa, mas não vão aumentar ou aparecer depois que a menopausa passou. Isso acontece a mesma coisa na gravidez, às vezes, também? Exatamente. O melasma é muito relacionado a alterações hormonais, não necessariamente doenças hormonais, alterações fisiológicas. Às vezes, uma menina que nem nunca engravidou, na adolescência, se ela tiver uma predisposição genética, ela pode fazer um melasma, certo? O uso de anticoncepcionais, o uso de hormônios e também a gestação. Tá. Jerônima Mesquita, de São Paulo, diz, aí a gente entra numa pergunta que ninguém tinha tocado ainda no assunto, que é da mucosa vaginal. Sinto a mucosa vaginal bastante ressecada, isso altera minha autoestima no relacionamento, a única solução é lubrificante. Essa aí a gente acabou falando no primeiro bloco, não sei se tem, que é onde entra o CO2, é isso? Não sei se tem alguma coisa que a gente possa complementar em relação a isso. Deve-se fazer uma avaliação para ver esse ressecamento, esse desconforto que ela está tendo, até A que primeira ponto. tentativa de um médico ou de um dermatologista sempre vai ser indicar o lubrificante para depois partir para um outro tipo de tratamento? Vai depender um pouco do que ele conversar com a paciente e Não ver a necessariamente, intensidade então. do problema. Às vezes não há necessidade. Agora, se ela está com outros sintomas além da dificuldade, se essa dificuldade é muito importante, se ela tem um ressecamento importante, se ela tem uma perda urinária, por exemplo, que é muito frequente também, né, por causa da perda do incontinência tônus, mesmo. exatamente. Então, tem uma série de sintomas que vão indicar ou não procedimentos complementares, certo? E, às vezes, também você pode ter infecções associadas, você pode ter outros problemas que também tem que ser tratados simultaneamente. Então, é importante a avaliação. Eu estou colocando isso de uma maneira bem, assim, mais enfática, porque nós somos muito criativos, né? O brasileiro é muito criativo. Então, muitas vezes a gente busca soluções para os problemas caseiras ou que funcionam muito bem para a irmã, para a vizinha e que não vai funcionar muito bem para a gente. Então, antes, a gente às vezes adia a resolução de um problema tentando outras coisas. Que os outros fizeram. Que fizeram e que deu certo para um, mas não vai dar certo para outro. E pior ainda, às vezes a gente, tempo. exatamente, perder tempo. Agora, às vezes, até além de perder tempo, você acaba piorando o problema. Né? Então, é muito importante procurar uma ajuda profissional. Pode causar irritações, pode causar outras dermatites. Exato, e aumentar ainda mais o desconforto. E curiosidade agora, já que a gente falou de algumas soluções, como o laser, são várias sessões? Isso também depende um pouquinho. Ou pode, às vezes, uma só resolver, às dependendo vezes, sim. da pessoa? Às pode? vezes, sim. Porque se falando de pele, a gente sabe que tem hoje N tratamentos de laser, que pode ser, às vezes, uma sessão, pode ser 10 sessões, depende. Então, não sei se para esse isso tipo depende também do acontece tipo de isso. laser, da intensidade com que ele é feito e da condição da pessoa. Então, tem vários tipos de tratamento a laser que podem ser usados para trabalhar na lubrificação vaginal também. Também, exatamente. Quais são eles? São técnicas de laser, né? São equipamentos, né? Então, isso, até por uma questão ética, a gente não vai ficar Tudo bem. mencionando marcas. Mas tem uma maneira você genérica de falar deles? são lasers fracionados, que nós chamamos, tá? Que eles levam a uma renovação do colágeno, um estímulo da formação do colágeno, levando a um aumento do tônus da parede vaginal. Então, isso já de cara já melhora as condições da relação sexual, do tônus vaginal e também automaticamente da função barreira da mucosa vaginal, melhorando também essa questão da lubrificação. Aí já melhora a autoestima e já melhora tudo, Já né? é um círculo virtuoso aí. Beleza. Shampoo. A Elisa Almeida, de São Leopoldo, pergunta se deve se trocar marca ou tipo de shampoo durante a menopausa, se é indicado alternar marcas de shampoo? Elisa, aqui o nosso raciocínio é igual mais ou menos o que eu falei dos processamentos. Não há necessidade, salvo se você perceber o couro cabeludo muito ressecado, o cabelo muito ressecado, ou então o contrário, né, muito oleoso. Aí sim vale a pena trocar, senão não tem necessidade. E essa última, que a gente já perguntou, que era a quantidade de manchas de envelhecimento na pele. Doutora Flávia, se tiver mais alguma colocação assim que você queira fazer... Eu acho que a gente precisa ficar
consciente que nós podemos buscar ajuda. Né? Esse assunto ele está cada vez mais sendo aberto, se conversando, mas ainda é um tabu. Sobretudo para se conversar com um companheiro. Então, acho que é muito importante que a mulher entenda que é uma fase fisiológica, é natural, é normal, assim como foi a sua adolescência, como foi a sua gravidez. Então, ela precisa partilhar com quem ela gosta, né, com quem é o companheiro, com quem está próximo. E se ela não tem um companheiro, ela deve buscar o seu médico, ginecologista, e o seu dermatologista se estiver incomodando alguma coisa do ponto de vista funcional, do ponto de vista estético. A gente tem muitos recursos que, como eu comentei, passam por uma avaliação adequada, uma avaliação personalizada. Nossa, tem coisas aqui que eu nem imaginava. Assim, né? Porque muitas pessoas, não, eu quero, como se fosse uma pizzaria, né? Eu quero fazer um laser. Não é bem assim. Vamos ver se você tem indicação para fazer. Às vezes um procedimento mais simples, às vezes até com preço melhor, já vai contemplar um bom benefício. Então dá para ser uma plena mulher passando pela menopausa. Com certeza, cada vez mais. Tá bom, doutora Flávia, agradeço muito a sua presença Obrigada, aqui no Luciane. estúdio. Obrigada. Adorei a nossa conversa. Obrigada a todos vocês internautas que mandaram perguntas de várias cidades aí do Brasil. E a gente volta com o próximo Plena Mulher ao vivo daqui a algumas semanas.